Boa noite, sejam todos bem-vindos. Antes de fazer a leitura do livro Palavras de Luz e a oração inicial, eu queria só passar uns avisos. Na segunda-feira começa o curso de estudo da doutrina espírita, início 6 de março, às 20 horas, na casa. Aquele pessoal que vai começar o estudo esse ano, que é da turma de iniciantes, começa segunda-feira, dia 6, às 8 horas, aqui. Tá? Tem uma outra turma que continuou durante o período de férias. Nós começamos 15 para as 8. Outro aviso: orações de carnaval, sexta-feira, a última vez, às 20 horas. Também temos um seminário, a mediunidade e obsessão na infância e a casa espírita, dia 4 de março de 2017, sábado, 14 horas, aqui no centro, local da Sociedade Espírita Caminhos da Luz, né? E se quem vier, traz um lanche. Depois isso vai ser um seminário que vai durar mais ou menos umas 4 horas. Começa às 14 e vai até às 18 horas, né? Então, lá pelas 16 horas você faz uma parada para um lanche. Faz um lanche para o que puder comer, né? Tá ok? Agora a gente vai para leitura. Palavras de Luz, de Emmanuel. Infelizmente a Terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima. E toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontra resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem, a falta da oração e da vigilância apregoadas no Evangelho. Isso se encontra em Caminhos da Luz, de Emmanuel, capítulo 11, Mensagens aos Médiuns. Agora, mais serenados, fechamos as vistas e levamos nossos pensamentos ao alto, dizendo: Pai, Senhor da vida, abençoa teus filhos aqui presentes, quando juntos vibramos, rogando a tua luz a esta casa de amor, envolvendo-nos com as tuas energias salutares, amparando-nos em nossas necessidades. Rogamos aos amigos espirituais que aqui conosco se encontram, que a partir de nossa prece possa magnetizar as águas que colocamos à disposição dos nossos queridos benfeitores, e que em cada frasco possamos encontrar as energias que nos beneficiarão com fortalecimento e reequilíbrio. Jesus amigo, abençoe a palavra do nosso irmão Paulo, ofertando-lhe o amparo divino, que possamos entender bem as lições que aqui viemos em busca, procurando utilizá-las em nosso cotidiano, nos tornando assim pessoas melhores do que já fomos. Esteja conosco, Senhor, que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver, possa nos auxiliar na compreensão. Nós vamos abordar na noite de hoje um tema que é uma coisa mais comum em nossas vidas, que é a questão da morte física. E todos nós, ora, nos encontramos de encontro a essa situação que é a desencarnação, que é sair, largar ou deixar a carne física. E nós vamos trabalhar isso no aspecto de fluido vital e perispírito. E as obras
correlacionadas são obras de Allan Kardec, dos estudos, né, das obras básicas, e também obras complementares André Luiz, e assim a gente vai estar abordando esse aspecto. O ser humano ele é visto em 3 aspectos principais, que são nosso corpo físico, o perispírito e propriamente o espírito ou a alma. Quando ela está vinculada a um corpo, normalmente a gente chama alma, porque ela anima alguma coisa que é o corpo. E essa relação, o espírito, para ele se manifestar no corpo físico, ele precisa de um corpo complementar, porque o espírito é essencial, essência espiritual. O corpo é grosseiro, é matéria. Para esse espírito se materializar, se manifestar, ele precisa do perispírito. E esse perispírito, vamos dizer assim, é aquilo que os espíritos têm como corpo que muitas pessoas enxergam e veem, eu vejo um espírito. Eles estão vendo, vamos dizer assim, o espírito revestido do seu corpo espiritual, que é o perispírito. E dessa forma, durante o processo, todos nós, durante o processo da questão gestacional, nós nos encontramos no útero de nossas mães, ou sucessivamente nesse processo, e lá nós vamos receber uma grande carga de energia, que é a questão vital. O que é vital? Vital é tudo que anima um ser vivo. O nosso corpo, todos os seres que são vivos, desde as plantas, são seres vivos, os animais, o animal mais racional, o ser humano, todos eles precisam de vitalidade para viver. E é essa vitalidade que nós temos enquanto permanecemos no corpo físico. É isso que nós carregamos no princípio, a partir desse processo, junto da questão da gestacional, do processo gestacional, e permanece conosco pela vida fora. E é uma bateria que todos nós carregamos. Podemos desperdiçar essa energia, podemos colocar ela fora e desabastecer. Muitas vezes nós fizemos isso, reabastecemos ela através do sono físico, a questão do passe, tão importante para nós o refazimento novamente. Condições que ela faz parte ativa em nossas vidas, né? Animalização da matéria, como diz, o fluido vital é a força motriz dos seres orgânicos, os elementos que dão impulsão aos órgãos, movimento e atividade à matéria organizada. Nos processos da questão do corpo físico, mas também ela acontece em momentos, em processos de mediunidade de efeitos físicos, como acontece hoje bem mais raramente, mas aconteceu no passado, com a questão do ectoplasma, e também a questão das curas espirituais, a gente vê tantas acontecendo, o nosso próprio passe, que não é senão uma grande carga de energia vital para todos que precisam recarregar as baterias, fortalecer. E no processo da morte do corpo físico, o que acontece? Há uma separação novamente daquilo que é espiritual, daquilo que é corpo físico. E o que se perde nesse processo? O que se esvai? Como dizem muitos médicos, né, que saiu dele o princípio que era o animado. E o ser, quando está ali, durante a doença e tal, ele vai definhando. O que ele está perdendo nesse definhamento? É a vitalidade dele, é o princípio vital. E esse princípio vital, ele foge de nós à medida dos anos. Podemos querer que a vida seja abundante e tal, mas ele vai fugindo de nós. Mas é um processo natural e importante para todos nós. A causa da morte é a exaustão dos órgãos físicos. Conceito científico atual
de morte é a ausência de atividade elétrica cerebral. E nós também, dentro desse processo, a gente pode dizer, é o princípio vital se esmorecendo, acabando. É a bateria daquele ser que está indo, está acabando. Então não vai ter mais vida elétrica, porque quando nós vivemos, nós criamos situações, nós estamos vivendo processos elétricos constantes. O nosso pensamento, as nossas vivências, é tudo orgânico, é tudo elétrico, mas também com as relações químicas diretamente ligadas. Então nós sofremos processos dia após dia, instante a instante, e quando há a morte, há esse cessamento, há esse corte natural dessas atividades elétricas cerebrais. Em muitas oportunidades, essa exaustão do corpo físico será precedida por uma deterioração do fluido vital que o animaliza. Aos poucos, algum órgão do nosso corpo físico, por um processo natural, ele vai sofrer alguns desajustes. Mas que bom que isso acontece. Depois nós vamos ver até por que isso é importante que aconteça. Os mecanismos da morte, elas podem acontecer de duas formas, bem simples. A parte, o princípio da morte, onde que a deterioração do fluido vital vai acontecendo, existe uma exaustão do corpo físico e propriamente um desligamento do espírito, a partir de que acaba toda a carga energética, vital naquele ser, aquele espírito se desliga automaticamente daquele corpo físico. Quando há uma destruição do corpo físico através de um processo mais trágico, vai haver um desligamento do espírito progressivo. Vai depender muito mais dele. A deterioração do fluido vital, no caso aqui do moribundo, no caso do doente, a gente vê que ele está indo, a sua energia está acabando. É um processo natural em sua vida. E o corpo físico serve para queimar essas condições e esse fluido vital. Ele é necessário, essa queima progressiva e natural, para auxiliar. E o seu crescimento, até do próprio espírito, que a gente vê em várias obras, que eles correlatam experiências onde que o ser está ali, passando com as suas experiências e resgatando os seus débitos do passado. Então esse passar pela enfermidade, ele é algo muito positivo, que nós não queremos. Mas a doutrina nos mostra que tem algo de positivo nisso, porque vai expurgando para fora, né? Porque qual é o problema nosso? É no corpo físico? Não. Nosso problema está dentro de nosso ser, que é a alma. Ela que está precisando se depurar. O corpo físico sofre as consequências do que a alma ou o espírito está vivenciando. Nas mortes trágicas, a morte alcançaria os órgãos impregnados de fluidos vitais sadios, o que poderia criar dificuldades na readaptação do desencarnante à sua nova vida, já que o fluido vital é exclusivo dos encarnados. Então não vai com ele e permanece dentro do seu corpo físico, essa energia ainda. Então, o que isso produz através dos processos de morte trágica? Quando é uma morte que o ser passa por aquilo ali de uma forma que ele precisa resgatar, for algo consciente, que não for ele mesmo se infligindo, ele recebe um auxílio e ele é feito esse desligamento dele aos poucos, para que esse fluido vital é queimado. Mas quando é por negligência, por
excesso de velocidade e outras tantas, muitas vezes esse espírito é deixado a suportar as suas próprias experiências pelos abusos que ele causa. E essa energia permanece no seu corpo físico. Mas como é um espírito que estava muito, normalmente pela negligência, pelo não aceitar as coisas que a vida apresentava, está muito ligado à questão material, ele ainda não valorizava as questões espirituais. Está muito preso à matéria. Vai se desprender desse corpo físico? Não. Vai ter de grande dificuldade de se desprender dele. E aí há um maior sofrimento para essa alma. Sofrimento que acompanha o desencarnante é diretamente proporcional à culpabilidade da vítima daquele acidente. Nos casos em que o espírito não foi responsável, consciente ou inconsciente, pelo seu desencarne, o fluido vital restante sofreria uma queima rápida, o que liberaria o espírito dessas energias impróprias para a sua vida espiritual. E ele seria auxiliado. Porque todos nós passamos por essa experiência e ela vai ser bem natural. Morrer no processo de desligamento é a morte física, é o deixar o corpo. Mas o desligar-se, que é o desligamento, ele envolve um aspecto mais profundo, que é a questão do desligamento, que é espiritual. É o espírito ou a alma que está ali presa àquele corpo que se lhe serviu de instrumento, lhe amparou na sua caminhada pela sua existência, lhe serviu para fazer tudo aquilo que precisava aqui. Agora, aquele corpo já não serve mais, já cumpriu a sua função. Então o espírito deixa entregue a sua deterioração. O fluido vital que estiver nele foi queimado. O fluido vital voltará para o mesmo princípio que o próprio corpo físico. O desligamento espiritual é o processo através do qual o espírito desencarnante, ou que morreu, se afasta definitivamente do corpo físico, que o abrigava durante a vida na Terra. Dentro desse processo, nós podemos ver que nessa figura, o corpo estende até ao espírito, com o seu corpo espiritual, um cordão de prata. E todos nós, cada um de nós tem seus sonhos do dia a dia, e todos nós, quando vamos dormir à noite, estamos lá deitados nossa cama, e aí nós sonhamos, nós temos as nossas experiências de sono. E o que são essas experiências do sono? Senão o que está acontecendo aqui. Claro que não é um processo de morte do corpo físico, mas é um processo de desligamento. Nós fizemos isso cada noite. É um processo natural em nosso ser. E a gente tem medo de morrer, mas a gente morre cada noite. A gente abandona o nosso corpo físico cada noite e sai para ter atividades espirituais. E o que liga nós ao corpo físico? Esse cordão de prata, que faz parte do corpo espiritual de cada espírita. E faz, nesse processo, o ajuste. Lá, quando nós nascemos, nós nos programamos para nascer lá. No princípio de toda ligação, ele foi constituído esse cordão de prata. Logo nós vamos chegar até ele. O corpo espiritual e o corpo físico estão aderidos um ao outro, do ponto de vista magnético. Átomo a átomo e molécula a molécula. Então, existe uma ligação que ocorre de perispírito, quando nós nos acoplamos à forma que vai ser o nosso corpo físico, lá no útero materno.
A espiritualidade faz essa ligação. E essa ligação, ela acontece e permanece conosco até o dia em que houver a morte do corpo físico. E ali vai acontecer o processo inverso, o desligamento de molécula a molécula, de célula a célula. Por quê? Porque esse processo, ele tem que acontecer. Porque aquele corpo nos serviu de instrumento, mas ele não serve mais. E esse desligamento acontece naturalmente. Os espíritos superiores sempre vêm auxiliar nesse processo de amparo a todos que precisam. Nas experiências de quase morte, a gente vê muitos relatos de seres que dizem que entraram por túneis, por tiveram várias experiências, às vezes até momentos bem felizes. E o que é isso? É o corpo deitado, como o da experiência de antes, e o cordão de prata, aonde que ele se liberta. Como o seu corpo está num processo de grande deterioração, normalmente acontece isso num processo de doença ou de quase morte, normalmente processos mentais, onde que o ser sofre traumatismo, sofre algumas situações que complicam a sua questão saúde. Então, ali há um desprendimento, muitas vezes nos processos que a gente tem muito, nos processos onde o ser está ali sem experiências físicas, né, daí ele aparece e tem muitas dessas experiências de quase morte, os EQMs. E isso mostra só que nós somos um ser, nossa mente, nosso ser, nosso princípio, ele é além do nosso corpo físico. Segundo André Luiz, o desligamento, via de regra, inicia-se na porção caudal, no princípio de nós, na parte dos membros inferiores, né, e subindo até a questão da região cefálica, onde que há o desligamento final. Quando não existir mais nenhum ponto de contato entre perispírito e corpo físico, o desencarnante está completamente liberto da matéria. Acontece naturalmente. Com a morte, o corpo vital sofrerá um processo de desintegração, qual ocorre com o corpo físico. O princípio vital vai se acabar, vai voltar à natureza, vai voltar como o nosso próprio corpo físico, a servir de moléculas e do processo natural de matéria para outras formações e outros seres. O estado de perturbação que acontece e interiza nessa questão da morte, nesse instante a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações, de modo que quase nunca testemunha conscientemente o verdadeiro momento. A morte não tem dor. A morte não existe uma dor. Existem os momentos anteriores da morte, que até lá. Mas a morte em si não tem dor. É indolor. E esse torpor, ele nos envolve. Envolve mais aqueles seres que estão apegados à matéria, presos. Então, eles sofrem um torpor maior ainda. E outros nem tanto. Estão mais espiritualizados. Às vezes, eles passam momentaneamente por aquele torpor, mas logo essa experiência se sobressai. Em algumas pessoas, ela é de curtíssima duração, quase imperceptível, e nada tem de dolorosa. Poderia ser comparada como um leve despertar. Acordar ao lado de lá da nossa vida, sem nos infligir, sem nos abater, sem nos desesperar por aquilo que ficou para trás. E vai ficar o quê? Nosso corpo físico, sem as possibilidades de nós voltarmos a ele, e vai ficar todos aqueles que possivelmente amamos,
mas a vida continua. E em outros, o estado de perturbação pode durar muitos anos, até séculos, e até pode configurar um quadro de sofrimento severo, como angústia e temores acerbos. Isso tudo está dependente de onde está o nosso coração, como disse o Jesus. Aonde estiver o nosso coração, aonde estiver os nossos pensamentos voltados, ali nós estaremos em sofrimento ou felizes. E que bom que a gente possa passar por essa experiência com maior tranquilidade. Os principais fatos da vida do desencarnante deslizam diante de sua mente numa velocidade espantosa, e ele revê a si mesmo em quase todos os grandes lances da sua encarnação. E em questão de 1 minuto, às vezes nem isso, a vida rola todinha. E a gente se dá conta. Mas eu deixei de fazer isso, eu podia ter feito aquilo, eu fiz bem isso, fiz aquilo e tal, e tudo se desenrola. É os momentos que nós voltamos a buscar essas minúcias dentro da nossa própria consciência, naquilo que nós somos, e que são oportunas para o nosso exame de consciência. Esse seria o dito juiz que muitas religiões pregam. O que maior que a nossa própria consciência para definir o que é certo e o que é errado diante do que nós mesmos fizemos? O conhecimento que nós tiver sido possível adquirir na condição da vida futura exerce grande influência em nossos últimos momentos. Dá-nos maior segurança, abrevia a separação da alma. Quando nós compreendemos o que acontece ou entendemos o que se vai ter num país, o que se tem lá, num país que nós vamos viajar, nós começamos a compreender e fazer menção ao que vai ser usado, o que eu preciso para lá estar bem. E dessa forma eu me harmonizo diante da viagem. Pois é uma viagem, é um breve viajar, mas é uma preparação nossa. Os extremos da vida são os períodos da existência em que a desencarnação se processa geralmente com maior facilidade. É natural. Porque acontece com maior facilidade. Os processos estão deteriorados no final da nossa existência e no princípio de nossa existência também. E tudo vai depender, porque quando nós nascemos, nós estamos mais ainda voltados para as questões espirituais do que as materiais. E no final de nossa existência, nós já estamos também buscando valores mais espirituais, porque a materialidade a gente passou por ela, já vivenciou, e aí a gente começa a se preparar para essa nova caminhada. Então é mais fácil do que quando a gente está no auge de nossa atividade física, no auge de nossa profissão. É um pouco mais difícil, mas pode acontecer às vezes da gente precisar ir nessas horas, e a gente tem que estar preparado. Leon Denis nos fala com relação à atitude da família. No estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que se lhe dirigem. Os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para ela como raios de névoa que a envolve. Ajudam-na a soltar-se dos últimos laços que a acorrentam na terra, a sair da sombra em que está imersa. Pois é isso que acontece com a questão da morte física. Nós aqui achamos e damos valor para a questão dessa vida. E simplesmente essa vida, se nós fôssemos ver, ela nos prende a muitas coisas. A própria gravidade nos prende às questões várias de nossa vida.
E quando nós nos libertamos, é como se soltássemos um passarinho a criar voo mais alto. E quando nós recebemos essas vibrações daqueles que estão por trás de nós, compreendendo que está liberto depois de cumprir a sua caminhada, é muito mais feliz para aquele que está ali sentindo as vibrações familiares, do que está chorando, está se penalizando porque fulano morreu, porque o fulano foi embora, me deixou as mínguas, me deixou desse jeito, me deixou daquele. Então nós temos que reavaliar a nossa condição perante o processo de morte com relação aos nossos. O que nós queremos? Algemar as pessoas a nós? Ou nós os amamos e queremos que cada um cresça e se valorize, que cada um faça o seu próprio voo? Porque nós todos somos espíritos e nós estamos todos a caminho dos seus voos. E esses voos vão ser cada vez mais longos e bonitos à medida em que nós nos elevamos em sentimentos, em obras. A prece pelos espíritos que acabam de deixar a Terra tem por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. A oração, manancial tão importante para o nosso crescimento. A causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, até que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e aos gostos materiais. Então, quanto mais nós nos prendermos às coisas materiais, maior vai ser a dificuldade de nós lançarmos voos. Porque o nosso pensamento está aqui, preso. Enquanto que nós nos depurarmos, nós buscarmos vivenciar experiências de simpatia, de amor fraterno, nós estaremos lançando voos mais altos. E André Luiz nos diz que a saudade somente constrói quando associada ao labor do bem. A saudade somente constrói. Ela simplesmente é boa quando ela é construída através de práticas aonde nós enxergamos o outro, não uma condição que queremos apegá-lo para nós, mas sim deixando fazer o seu voo, a sua elevação, o seu crescimento, porque cada um de nós é filho de Deus, nosso Pai. E nesse processo, é Ele que determina o voo e a caminhada de cada um de nós. Muita luz, muita paz a todos. As crianças podem subir.
fechar os olhos, se concentrar, ouvir essa música harmoniosa. Vamos pedir, Jesus amigo, Deus Pai amoroso de todos nós, rogamos a Ti, Pai, a proteção de que tanto necessitamos, que a Tua luz nos envolva novamente e que ela permaneça em nós no decorrer de cada dia, oferecendo-nos a oportunidade de estarmos em sintonia com Tuas claridades divinas. Que a nossa fé nos auxilie neste momento e em silêncio, ouvindo essa música que nos envolve, te rogamos, Senhor, que sejamos merecedores das energias que nos enviam. Senhor Jesus, suplicamos que abençoe todos que amamos e também aqueles que ainda não aprendemos a amar, oferecendo-nos as melhores condições de vivermos em paz com nossos irmãos de jornada. E seja conosco, Senhor. Uma boa noite a todos, sigamos em paz os nossos lares. Que assim seja.